Bora galera, eu sou o professor Gilmar da área de Humanas, bem-vindo ao canal 123 Passei. Hoje nós vamos falar um pouquinho de história, vamos ver sobre a pré-história. Então se você está afim de recuperar aquilo que você perdeu, está afim de aprender um pouquinho, está afim de viajar no passado, bora com a gente. Bom, uma das principais preocupações da pré-história é falar sobre aquilo que ficou muito antigo, só que tem um grande problema. A ausência de escrita. Sabia não? A pré-história, ela não produziu nada escrito. Tem vestígios, tem artefatos, tem ossadas, mas escrito não tem. Isso gerou um grande problema. E para resolver esse problema, a história ela busca auxílio em outras áreas, como, por exemplo, a arqueologia. O que faz um arqueólogo? Lembra do Indiana Jones? Não tô lembrado não. Meu Deus do céu! Socorro! Então, aquele cara, ele é um arqueólogo. Então, o que ele faz? Ele procura todo tipo de artefato para poder resolver os problemas relacionados ao fato histórico. E o historiador, então, ele trabalha associado a esse outro profissional, buscando costurar esses elementos e constrói dessa forma o fato histórico. Bom, então como a gente pode perceber aqui, eu coloquei na lousa aqui só um instrumento para a gente poder estar acompanhando. A pré-história ela é dividida em duas principais fases, a idade da pedra e a idade dos metais. Nós vamos fixar mais hoje na idade da pedra, que é dividida em paleolítico e neolítico. Observe que o finalzinho dela aqui, essas palavras têm a terminação lítico, quer dizer pedra. Então paleo é velho, e lítico, pedra. Então, o paleolítico ele é também identificado como idade da pedra antiga, ou pedra velha, ou ainda pedra lascada. Geralmente, quando você vai resolver uma questão de história, ou vai estar tentando se lembrar do paleolítico, ele é associado a essa palavra aqui, nomadismo. O que é o nomadismo? Nomadismo é um grupo de pessoas que, na época da pré-história, do paleolítico, eles não fixavam-se em lugar nenhum. Por quê? Eles viviam dependendo da alimentação. Então eles ficavam no lugar, quando acabava o alimento ele ia para outro lugar e assim sucessivamente. Daí o nome nomadismo, ou seja, eram nômades. E um outro detalhe importante para a gente associar isso aqui é que esses grupos, eles eram caçadores e coletores. Eles estavam sujeitos à natureza. Então, se tinha alimento, eles permaneciam. Quando acabava, eles iam para outro lugar. Eles não produziam seus alimentos, eles não guardavam nada. Daí a intenção de chamá-los de nômades. Muito bem, então como que vai mudar essa situação do período paleolítico? É um período de pouquíssimas inovações. Uma das inovações que vai acontecer no período paleolítico é o aperfeiçoamento das suas ferramentas. Como é tudo na base do lítico, então geralmente as ferramentas eram feitas ou de pedra, ou de ossos, ou de algum tipo de madeira, mas a maioria dela era feita toda ela de pedra, por isso que é lítico, entende? Então o aperfeiçoamento dessas ferramentas vão se dando com o tempo. Uma delas, por exemplo, é o aperfeiçoamento do arco e da flecha. Isso permitiu que essas pessoas pudessem abater animais com mais facilidade, ou até mesmo de longe, porque eram animais muito grandes, tipo o mamute, por exemplo, era um animal enorme, e eles tinham que abater esse tipo de animal para poder ter a sua alimentação do dia a dia. Um outro fator que vai ser preponderante para mudar do paleolítico para o neolítico é a invenção do fogo. Bom, o que significa essa descoberta do fogo? Vamos pensar o seguinte, como que eles comiam? Que tipo de comida essas pessoas se alimentavam? Carne crua, raízes, como nós falamos, vegetais. E com a descoberta do fogo, eles puderam melhorar a sua alimentação, principalmente na questão da carne. Puderam cozinhar a carne, puderam assar a carne. Isso modificou os hábitos alimentares do homem da pré-história. Outro fator importante também é o aquecimento. Eles puderam se aquecer mais, puderam afugentar animais que se aproximavam, animais muito grandes. Eles puderam também melhorar as suas moradias. Quando eu digo melhorar a moradia, eu já estou logo afirmando para vocês que eles vão deixar de ser nômades. Então, o período paleolítico para o neolítico, essa passagem se dá com a descoberta do fogo. E isso vai aumentando a sua sobrevivência, ok? Então, o que marca de fato a passagem do período paleolítico para o neolítico é a descoberta do fogo. Segundo consta,
é uma das maiores invenções da humanidade, mais até que o computador. Até porque o fogo sempre existiu, mas isso partiu da observação que eles foram vendo, eram raios que caíam, era uma pedra que eles começavam a friccionar uma com a outra e produzir uma centelha. E essas observações, com o tempo, produziu essa descoberta. Não posso dizer que foi a invenção, foi uma descoberta de como utilizar aquilo ali. Então o fogo ele demarca essa passagem do Paleolítico para o Neolítico. Aí a partir daqui o homem deixa de ser um nômade, passa a ser um sedentário. Ele vai se sedentarizar, ou seja, ele vai permanecer em um lugar, vai fixar a moradia. E essa passagem também ela se deu devido a alguns eventos da natureza. Por exemplo, as águas começaram a baixar, houve um degelo. Isso quer dizer que a água passou do estado sólido para o líquido. Aquilo que o professor Paulo falou na segunda aula é chamado de fusão. Então aqui eu faço um paralelo, uma interdisciplinaridade entre as disciplinas de humanas e a disciplina de ciências da natureza, para você ficar ligado em tudo isso que acontece, ok? Então o Neolítico ele começa, neo quer dizer novo, lítico pedra, seria pedra nova, ou ainda chamar de pedra lisa. Isso quer dizer o quê? Que o homem da pré-história ele começa a aperfeiçoar as suas ferramentas, o seu modo de vida, o seu dia a dia. Isso está ligado à ideia de evolução humana. Então o homem foi evoluindo com o tempo, ok? Então a natureza ela vai oferecendo para ele essas motivações para poder fazer essas mudanças. E a partir daqui do Neolítico, o homem começa a se utilizar de ferramentas disponíveis. Ele começa a aperfeiçoar cada uma delas. E, além de tudo isso, ele começa também a aprisionar animais, a domesticar animais. Cães, por exemplo, ele começa a domesticar animais muito pequenos. Ao invés dele correr atrás do animal, ele pode prender esse animal em um lugar para que o animal possa procriar, coisa e tal, e ele não precise mais se deslocar de um lugar para outro atrás de alimento. Por isso é que é importante a gente entender essa partezinha aqui, como que o homem, ele agora vai passar a dominar a natureza. Então, se no Paleolítico a natureza o dominava, no Neolítico ele passa a dominar a natureza, ok? Então o item importante a destacar aqui é a questão da revolução agrícola, ou seja, o homem vai deixar de ser um caçador-coletor para se tornar um agricultor, e essa passagem se dá aqui do Paleolítico para o Neolítico. Nessa questão da revolução agrícola, a mulher desempenha um papel muito importante. Por quê? Enquanto o homem estava caçando, estava abatendo animais, a mulher ficava em casa, observando as crianças, cuidando da localidade onde eles moravam, e a mulher percebia que aquela semente que eles descartavam em algum lugar, elas de tempo em tempo elas brotavam. E a mulher passou a perceber com mais eficiência esse tipo de acontecimento. Isso nos remete a um evento. A questão do calendário demonstra que o primeiro calendário da humanidade está relacionado a esses ciclos da natureza, a esses ciclos de plantação. Então a mulher ela passa a perceber isso e introduz, no caso, a agricultura, ou seja, o aproveitamento de sementes, e elas vão brotar, elas vão crescer e eles vão poder colher. Começa a se tornar uma coisa regularizada. E o homem de fato vai se tornar um agricultor. E esse fato de se tornar um agricultor, ele vai possibilitar produzir alimentos com mais eficiência, e uma outra consequência de tudo isso é o aumento da população, ou seja, as pessoas se alimentam melhor e a população começa a aumentar gradativamente. E essas primeiras organizações, elas se dão em chamados clãs ou aldeias. O que é um clã? Um clã é uma organização familiar em que tem o pai, que é o chefe da família, é o pater familiae, e ele vai organizar essa pequena aldeia. Com o tempo, a aldeia se junta com outra aldeia até formar uma pequena cidade. Quando surge a cidade, aí surgirá a necessidade de ter uma liderança de fato. Até aqui, na questão do clã, o que existe é uma liderança baseada nos costumes, baseada no poder do pai. A partir da cidade, não. A cidade é mais complexa e vai necessitar da centralização do poder. Então, nesse momento, no finalzinho aqui que a gente está aprendendo aqui, não existe ainda uma centralização. O que existe é uma fragmentação de poder nas mãos de vários pais, por assim dizer, porque são vários clãs. E quando se juntam, formou a cidade, aí necessita sim de uma centralização de poder. Um caso muito importante que a gente vê é quando fala de Egito, que tem a figura do faraó como o primeiro centralizador de poder. Então galera, chegamos ao final dessa aula, espero que você tenha gostado, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e até a próxima, valeu? Até um outro dia. Seu bunda mole. Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein?